Não, eu vou dar aqui o... Não, vai entrar aqui. Pode ir. É. Mas ele não vai usar aqui, ou... Ah, tá. Bom, boa tarde a todos. Antes de começarmos a nossa sessão ordinária, eu vou abrir 10 minutos para o professor Dr. Rogério de Souza, do Instituto Federal de São Roque, idealizador do cursinho pré-vestibular da ITEC. Ele vai ter 10 minutos de tribuna livre para poder passar um recado para o pessoal aí. Boa tarde a todas e todos. Como o excelentíssimo vereador Peixinho comentou, meu nome é Rogério de Souza, eu sou professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus São Roque. Além disso, sou idealizador do projeto que fica aqui em frente, um projeto social da área educacional, que é o projeto do cursinho ETEC Popular de Mairinque, né? Gostaria de agradecer aos nobres vereadores pela oportunidade, com destaque para a vereadora Déia, que fez o convite, para o excelentíssimo vereador Peixinho, por ter aceito, né, a possibilidade de um representante do Instituto Federal, de alguns estudantes, de professores e também de um movimento chamado Frente Popular de São Roque e região, vir aqui comentar, falar sobre a PEC para os senhores. Então, vamos lá, falar da PEC do teto dos gastos. A PEC do teto dos gastos, conhecida também como PEC 55, né, ela está circulando no Congresso, mais especificamente no Senado, e quando estava circulando na Câmara, era denominada PEC 241. Né. A PEC do teto, ou PEC 241, como estava conhecido até então, é uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, em 1988 nós aprovamos uma Constituição, a última do Brasil, a chamada Constituição Cidadã, caracterizada pela consolidação de vários direitos, e especialmente direito à educação, à saúde, à assistência social, à moradia. Essa proposta enviada pelo governo Temer, na época que o governo Temer enviou, o governo Temer estava de forma interina, ela foi enviada em julho deste ano. Essa proposta, ela quer modificar a Constituição brasileira. Mais especificamente o seguinte, ela quer estabelecer teto, congelamento nos gastos primários do Brasil. Ou seja, o que seriam os gastos primários? Educação, saúde, assistência social, seguridade, segurança pública. Esses gastos públicos, se essa PEC for aprovada, não poderá ter aumento nos próximos 20 anos, além, né, da inflação. Essa PEC representa o quê? Representa o congelamento dos gastos públicos. Por que eu estou aqui para pedir o apoio dos nobres vereadores e vereadoras? Porque essa PEC é passada para a população como algo necessário diante da crise que o país vive no momento. Realmente o país vive uma crise significativa, isso é inquestionável. Nós precisamos pensar em alternativas para sair dessa crise. Precisamos, em última instância, apertar os cintos. Concordo perfeitamente. Porém, essa proposta de teto dos gastos públicos enviada pelo atual governo brasileiro, ela não só aperta o cinto, não só contém os gastos públicos, ela, como eu vou tentar mostrar nesse tempo curto aqui, inviabiliza várias conquistas que nós tivemos, especialmente na área social, com destaque para saúde e educação. Nós tivemos conquistas significativas, pegando a educação, que é a minha área, que é a minha seara. Nossa região aqui, nos últimos 15 anos, conquistou, obteve conquistas fantásticas na educação, como, por exemplo, a vinda da
UFSCar para a nossa região. Hoje, na cidade de Sorocaba, nós temos uma universidade com vários cursos e que atende toda a nossa região. O estudante aqui de Mairinque, ele não precisa necessariamente se deslocar até São Paulo ou ir para outro estado para recorrer a uma universidade pública de qualidade. Ele pode aqui em Sorocaba, que fica a 30 minutos da cidade de Mairinque. Mais recentemente, a partir de 2008, nós tivemos na cidade de São Roque, a 4 quilômetros daqui, a instalação do Instituto Federal, tá? Que hoje tem 4 cursos de ensino superior e também cursos, né, de ensino médio, tudo gratuito. Nos últimos anos, nós tivemos na nossa região a instalação de creches modelo. Nos últimos anos, nós tivemos na região a instalação de FATEC. Tivemos aqui no município, a partir de 2010, a ETEC. E tudo isso foi conquistado porque nós tivemos um aumento de verba para a educação além da inflação. Essa PEC propõe o congelamento dos gastos para a educação. Se nós formos pegar a médio prazo, nós vamos ter uma redução do dinheiro para a educação, para a saúde, para a assistência social e para segurança. Ou seja, essas conquistas que nós tivemos nos últimos anos, elas correm um risco a regredir e, mais do que isso, conquistas que nós almejamos para os próximos anos, dificilmente elas acontecerão. Eu trouxe um gráfico aqui para mostrar, né? Esse gráfico é do DIEESE, importante instituição de pesquisa, tá? Que revela o seguinte: se a PEC, né, tivesse sido implantada, tivesse sido aprovada, pelo menos da maneira como foi, né, proposta pelo governo federal, se ela tivesse sido aprovada em 2005, hoje, o dinheiro para a saúde, por exemplo, não seria na ordem de 102 a 100 bilhões de reais. Hoje, o dinheiro para a educação estaria, no máximo, na casa de 57, 60 bilhões de reais. Na educação, no primeiro gráfico, nós tivemos o apogeu do dinheiro da educação em 2014, 102 bilhões para a educação. E com esse dinheiro que nós tivemos o UFSCar, Instituto Federal na nossa região, programas como ProUni, programas sociais para manter o aluno na universidade, ampliação da rede tecnológica como ETEC. Então, tudo isso foi conquistado com o avanço dessa verba, que chegamos a 102 bilhões de reais no ano de 2014 e, no ano passado, 90,3 bilhões de reais. Se essa PEC já tivesse sido aprovada há 10 anos atrás, como os senhores podem verificar no gráfico ali abaixo, nós teríamos, no máximo, para a educação, 29,6 bilhões de reais. Então, qual que é o temor daqueles que vêm alertando para as consequências dessa PEC, dessa mudança da Constituição, né? O Brasil tem que avançar muito, especialmente na área social, mas no campo educacional nós tivemos alguns avanços nos últimos anos. Se essa PEC for aprovada daquela maneira, nós vamos ter o regresso. Alguns estudos mostram que, se a PEC for aprovada dessa maneira, a educação brasileira vai regredir para patamares dos anos 90. A PEC fala em congelamento em 20 anos e uma possível revisão em 10 anos. Se a PEC for aprovada como está, em 10 anos, a educação brasileira, que tem um orçamento de mais ou menos 100 bilhões de reais, ela vai perder nesses 10 anos quase 60 bilhões de reais. E isso, deixo bem claro, não é o professor Rogério do Instituto que está falando, é o DIEESE. Federações de economistas no Brasil inteiro vêm revelando isso. Eu sei que é um tema polêmico, o país vem passando por um momento extremamente difícil, extremamente complicado, mas nós precisamos tomar cuidado com essas mudanças que cortam de setores extremamente importantes para a sociedade. O governo federal, como ele defende essa tese, ele vem dando a analogia de que o Brasil seria semelhante a uma família. Se a família está gastando mais do que arrecada, ela precisa cortar em algum local. E eu concordo. Se a família está gastando mais do que o seu orçamento, ela precisa rever os seus gastos. Só que quando nós pegamos essa família, por exemplo, uma família típica brasileira, com 5 pessoas, e nós vamos analisar essa família, nós vemos que um membro dessa família está doente. O governo está falando para a gente que a gente tem que tirar o remédio dessa família, mas eu tenho um membro doente. Muitas vezes nessa família eu tenho um jovem, uma moça, um rapaz, que é o primeiro da família que está conseguindo realizar uma universidade.
conseguiu entrar em uma universidade particular pelo ProUni, ou na sua região agora tem uma universidade pública, ele está fazendo essa universidade pública. Só que essa universidade, para ele chegar até lá, ele precisa pagar o transporte. Algumas prefeituras fornecem uma parte, mas a outra parte, quem vai fornecer? Muitas vezes ele precisa da ajuda da família. Ele precisa tirar xerox do material para ler, ele precisa comprar livros. O governo está falando para quê? Corte na educação. Mas o que eu venho conversar com os senhores aqui é o seguinte: se a família está em crise, ela precisa ver com o que ela gasta. E muitas vezes, nos últimos anos, essa família comprou um carro financiado em 60 parcelas ou em 72 parcelas. Não seria mais prudente essa família renegociar essa dívida? Muitas vezes essa família, nos últimos anos, financiou uma casa própria. Não seria mais prudente essa família sentar com o banco, com a construtora e renegociar essa dívida? Eu sei que é mais complicado, mas eu não acho correto o governo pedir para você tirar dinheiro da saúde, sendo que a população brasileira está doente, que a família tire dinheiro do remédio de um membro que está acamado, que está sofrendo. Tirar a possibilidade de um membro da família realizar uma universidade, sendo que aquela pessoa é a primeira da família a fazer isso. O governo também argumenta que os gastos públicos aumentaram nos últimos anos, especialmente com a contratação de servidores públicos. Mas quando nós analisamos o número de servidores públicos no Brasil, comparado com a nossa população economicamente ativa, a PEA, com outros países, nós vemos que a porcentagem de funcionários públicos no Brasil ela é diminuta. Esse gráfico aqui é da OCDE, da Organização Mundial do Comércio, da Organização para o Comércio e Desenvolvimento Econômico. A organização mostra que, no Brasil, dos empregados públicos, dos funcionários públicos, menos de 13% se enquadram nesse grupo. Quando nós comparamos com os outros países, nós vemos que, nos outros países, aqueles que são funcionários públicos representam 25%, 22%, 20% da população economicamente ativa. O governo federal também fala que nós temos super salários no serviço público. Muitos aqui têm parentes que são funcionários públicos. Nós temos professores aqui na mesa. Os professores no Brasil não ganham bem. Os senhores têm amigos e parentes aqui na prefeitura de Mairinque ou em prefeituras da região. E os senhores irão concordar, eles não ganham bem. Então estão pegando parte e generalizando. Os funcionários públicos no Brasil não ganham bem. E o setor que ganha bem, ele precisa ser analisado e revisto. Mas nós não podemos generalizar. O governo está fazendo isso, está colocando a culpa na crise no setor público, no funcionalismo público. Além disso, tem uma outra questão também, que esse problema não está sendo alertado só pelos professores das universidades, só por pessoas que defendem o setor público. Essa medida, além de prejudicar saúde, educação, assistência social, segurança, além de prejudicar o setor público, vai prejudicar a população como um todo. A própria Rede Globo, o G1 da Rede Globo, mostra que, se a PEC for aprovada desta maneira, nós vamos ter uma perda do poder aquisitivo do salário mínimo. Muitos aqui irão concordar que o Brasil, nos últimos anos, passou por uma transformação significativa, e essa transformação ela foi corroborada principalmente por conta do aumento real do salário mínimo, que começou lá atrás, começou em 94, 95, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e teve um aumento significativo no governo Lula. Com o aumento do salário mínimo, nós tivemos o quê? A população, especialmente a população mais simples, aumentando o seu poder de compra. Se a PEC for aprovada, nós vamos ter uma redução desses ganhos. Alguns estudos mostram que, se a PEC, tudo do DIEESE, tivesse sido aprovada em 1995, hoje o salário mínimo não seria na ordem de R$ 880, mas sim de R$ 400. Se ela tivesse sido aprovada há 10 anos atrás, em 2005, o salário mínimo hoje seria na ordem de R$ 550. O outro gráfico mostra o futuro, caso a PEC seja aprovada da maneira como foi apresentado, para o salário mínimo. Se o salário mínimo continuar crescendo acima da inflação, ou seja, o seu poder aquisitivo, o seu poder de compra aumentar,
daqui a 20 anos, como a PEC propõe, em 2036, tá, nós teremos um salário mínimo, tá, de R$ 7.092. Agora, se a PEC for aprovada desta maneira, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um salário mínimo de R$ 2.439. Então, não é só o setor público que será atingido, toda a população brasileira será, tá, prejudicada por essa medida daquela maneira. Volto a dizer, nós precisamos repensar a economia por conta da crise, mas não da maneira como está sendo proposto. E isso não vem, essas informações, só de órgãos como o DIEESE, a USP, a Unicamp. O próprio ministro Henrique Meirelles fez, tá, uma apresentação há mais ou menos 10 dias atrás para empresários, e ele mostra, se a PEC for aprovada, como, tá, as despesas públicas vão reduzir. Agora eu pergunto para os senhores, como nós vamos melhorar a educação, como nós vamos melhorar a saúde, a segurança, vem aumentando a violência no Brasil novamente, a assistência social, que é um débito que nós temos com a população mais simples. Como nós vamos fazer tudo isso se o governo está determinando diminuir os gastos para a área pública? Como nós vamos fazer isso? E mais do que isso, a Constituição brasileira garante, né, que o governo realize educação, saúde, segurança, assistência social. Para concluir, porque meu tempo já estourou, e o mais complicado é que o governo propõe o congelamento dos gastos primários, porém, ele não propõe um congelamento para outros gastos, né? Os senhores são políticos, sabem que o processo eleitoral ele tem um custo, mas nós estamos num momento de crise, e o governo, nessa PEC, né, parte do documento, diz o seguinte, que alguns setores vão estar fora desse congelamento, como, por exemplo, como os senhores podem ver ali, despesas com a realização de eleições pela Justiça Federal. Essa não vai ter congelamento. E uma outra coisa, também não prevê congelamento para aquilo que nós chamamos de empresas estatais não dependentes. A Petrobras, como exemplo. Então, o governo continuaria repassando o dinheiro que ele achasse conveniente para instituições como Petrobras e eleição, porém, para os gastos primários, saúde e educação, isso estaria proibido. E eu estou aqui representando esses grupos que eu falei no início, porque quando nós pegamos o orçamento do Brasil, ali é um exemplo do orçamento, nós registramos que outros setores seriam passíveis de cortes ou mesmo de revisão. 45,1% do nosso orçamento, 45% são destinados para o pagamento de dívidas, amortizações e juros públicos. Vários estudos, e não de hoje, desde 2007 nós temos auditores solicitando a revisão da dívida pública brasileira. Estudos mostram que algumas dívidas, algumas contas ali, elas já foram prescritas. Outros estudos mostram que nós temos juros sobre juros, que é proibido pela Constituição. E o governo propõe o quê? Congelar os gastos da educação e da saúde. Quando nós pegamos o orçamento, nós vemos que a educação hoje consome 3,7% do orçamento da União. A saúde, 4%. Olha aonde está o maior montante ali. Nós precisamos rever esse montante. Por isso que não sobra dinheiro para os municípios. Quando nós pegamos o gráfico, para os municípios, é em torno de 9%. Não chega dinheiro em Mairim, não chega dinheiro na região, porque a União vem gastando uma parte significativa, ou seja, vamos pegar em números. Hoje o orçamento da União está em torno de 2,2 trilhões. Gasta quase 900 trilhões com o quê? Com dívidas. Então, de forma humilde, eu venho aqui, nobres vereadores e vereadoras, pedir o apoio dos senhores e senhoras. Esse projeto, a proposta de emenda constitucional passará pela Câmara, possivelmente será votada entre o dia 28 e 29, então estou aqui para solicitar que os senhores entrem em contato, se possível, com os vereadores, com os demais vereadores que os senhores conhecem, e todos entrem em contato com os senadores para tentar modificar essa PEC. E, além disso, de maneira humilde também, venho aqui solicitar que os senhores reflitam sobre a possibilidade dessa nobre casa, dessa Casa do Povo, aprovar uma moção de repúdio a essa proposta. Volto a dizer, não sou contra uma
um reajuste econômico. Mas essa proposta, da maneira como foi apresentada, ela beneficia banqueiros e prejudica as conquistas que nós tivemos nos últimos anos, especialmente na nossa região. Obrigado. Muito obrigado, professor. Vereadora Déia, quer fazer alguma conclusão? Eu quero pedir que o professor... Tá, joia. Muito obrigado. E se for possível disponibilizar, a Ticiane vai providenciar para a gente um pendrive e gravar. Muito obrigado.